Shalom, meus irmãos. Profetas menores. Eu sou Robson Costa em Teologizando. Teologia básica. Quero tratar sobre um tema que fala sobre os profetas menores. Se tratando desse tema, nós temos 12 profetas menores. São 12 profetas menores e os 12 profetas, eles profetizaram tanto para Israel, para Judá e um apenas para a cidade de Nínive. Então nós temos 2 profetas que profetizaram para Israel, 9 profetas que profetizaram para Judá. Não quer dizer que eles não lançaram profecias para a cidade de Israel ou Nínive, como foi o caso de Naum, mas especificamente 2 profetizaram para Israel, que foi o caso de Amós e Oséias, e 9 para Israel, salvo, como eu já disse, Jonas, que profetizou contra a cidade de Nínive. Nós temos também, dentro desse assunto, a história de Israel. Ela foi dividida em 2 partes. Por conta disso, houve profetas que profetizaram para Israel e profetas que profetizaram para Judá. Aí você vai ver a cidade, na verdade a nação dividida, lá no tempo do filho de Salomão, Roboão, e ela divide, e a casa de Davi fica com 2 tribos, que é o reino do sul. A casa de Davi, ela reina no reino do sul. E o reino do norte, Israel, fica com aquele sujeito que se rebelou contra o filho de Salomão. A casa de Davi, os que herdam o reino são todos descendentes de Davi. De modo que é diferente lá em Israel. O olhar de Deus, ele está bem voltado para Judá, não desprezando Israel, mas está bem voltado para Judá. Tanto é que você vê a quantidade de profetas que profetizaram para Judá. Você também vai ver no livro dos nesse tema dos profetas menores, você vai ver que quando se trata de profetas menores, isso não se refere, essa nomenclatura, ela não quer dizer nada. No sentido de que nós vamos pensar que eles eram desprezíveis, eram pequenos, não tinham valores nenhum em referência aos profetas maiores. Não era isso. Profetas menores pela quantidade de tempo, profecias mais sucintas, mais objetivas, mais pragmáticas, que é as profecias dos profetas maiores. Então isso se dá profetas menores. E esse termo, ele teve origem no século IV depois de Jesus, aproximadamente ali no século IV, que esse termo ele tomou essa nomenclatura de profetas menores. Uma vez que Israel e os hebreus consideravam os profetas menores como os últimos e os maiores como os primeiros. E era um rolo, como se fosse um livro só, que compunha ali os livros dos profetas menores. Então isso é para uma compreensão. E os profetas menores, eles profetizavam para Judá, como eu já disse, para Israel, para Judá, e um apenas para Nínive. E nós temos também 3 profetas pós-exílicos, que foi o profeta Ageu, o profeta Zacarias, que profetizaram no mesmo momento, e também o profeta Malaquias. As suas profecias eram dirigidas ao povo, dirigidas aos reis que estavam vivendo as suas vidas pecaminosas. Era profecia de juízo, profecia de exortação, de admoestação, e também profecias sobre a vinda de Jesus, profecias apocalípticas. Eram profecias que elas eram bombásticas, eram fortes no momento em que havia a necessidade. Esses profetas, eles profetizaram entre 800 a.C. e 400 aproximadamente antes de Cristo.
Aí você vai ver alguns profetas profetizando para Judá, e ali eles estão admoestando a Judá, se permanecessem no pecado, eles receberiam castigos. Tanto é que eles não obedeceram e eles foram para a Babilônia e ficaram lá 70 anos em Babilônia. Nós vamos ver também profecia contra Israel, e havia profecia ali que elas eram lançadas a fim de que o povo, os reis que estavam no poder, se arrependessem, porque sobreviria castigo sobre eles. Tanto é que a Síria, ela se apoderou de Israel e tomou posse de Israel. Os assírios, eles se apoderaram de Israel e houve uma mistura do povo ali, porque eles dominaram em um dado momento histórico, em um momento histórico ali de Israel, eles dominaram a terra de Israel. Tanto como aconteceu com Israel, a Síria tomou Israel, quanto com Judá. O povo da Babilônia se apossaram de Judá, destruíram Jerusalém e o povo foram para o cativeiro, ficaram 70 anos. Quando eles voltaram dos 70 anos, aí nós vamos ver Ageu profetizando, Zacarias profetizando, e eram profecias para a restauração dos muros de Jerusalém, para a restauração, ao erguerem o templo de Jerusalém. Eram profecias como foi as profecias de Malaquias, profecias, palavras para uma organização política, organização espiritual no povo de Israel. Ali já era aproximadamente no ano 400 a.C., aproximadamente, depois que eles vieram